Olá, pessoal. Boa tarde. Tive umas intercorrências, por isso eu deletei o vídeo anterior, porque é uma pessoa que estava me ligando e atrapalhando aqui a nossa live do Clube do Livro. Pois é, que bom que nós conseguimos finalmente reagendar esse encontro desse livro tão interessante que é O Amor nos Tempos do Cólera. E eu vou ter o grato prazer de receber a minha querida amiga lá da Paraíba, Maria Cristina Santiago. Tô só aguardando ela entrar. Enquanto isso, eu vou tentar colocar aqui o título, porque não apareceu. Ah, não, já tá lá em cima, o título da live. Deixa eu só esperar um pouquinho para ver se ela entra. Mas, deixa eu pegar aqui o livro que vai ser objeto da nossa discussão hoje. É esse livro, uma grande referência da literatura, escrito em 1985 por Gabriel Garcia Marques. E aí eu quero saber de quem está aqui nos acompanhando, quem já leu esse livro. Deixa eu só convidar a professora Maria aqui na nossa live. Boa tarde, professora Maria Cristina. Boa tarde, Patrícia. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo ótimo. Você tá me vendo, me ouvindo direitinho? Tô ouvindo. Deixa eu só organizar aqui. Peraí. Tranquilo, não se preocupe. Pronto. Deixa eu ver. Pronto. Oh, coisa boa. Ai, Não. meu Deus. Peraí, que tá caindo aqui. Vá se organizando que eu vou falando aqui enquanto isso. Eu estava dizendo que a gente finalmente conseguiu agendar esse encontro, né? Reagendar, por causa de algumas intercorrências que fogem ao nosso controle. Pronto. Agora né? Agora a gente acabou tendo que adiar 2 vezes esse nosso encontro, mas a gente não sossegou enquanto a gente não agendou essa data para estar aqui falando sobre essa obra tão interessante, eu estava dizendo aqui, que é O Amor nos Tempos do Cólera, de Gabriel Garcia Marques. Então, no primeiro momento, eu queria agradecer a professora Maria Cristina, que é uma querida, já disse que é uma grande profissional, uma pessoa maravilhosa, que eu tenho o prazer de conviver através do IBDFAN, que a professora Maria Cristina é presidente do IBDFAN da Paraíba, mas também, principalmente, dentro do nosso grupo de pesquisa, liderado pelo professor Paulo Lobo. Então, é um prazer recebê-la aqui hoje, nesse projeto que eu tenho tanto carinho, que é o Clube do Livro, a obra a partir de uma sugestão sua, né? Que foi você que sugeriu a gente falar desse livro do Gabriel Garcia Marques. Então, eu passo a palavra para fazer suas considerações iniciais e a gente poder conversar um pouquinho e ir direto ao que interessa, que é falar sobre o amor nos tempos do cólera. Então, Patrícia, primeiro eu quero te agradecer demais, dizer assim que para mim é uma honra estar aqui. Eu acompanho sempre as lives quando eu não posso estar ao vivo, em razão dos nossos horários, que são muito comprometidos, em razão de aula, em razão do escritório, mas sempre eu vou lá e assisto a gravação das tuas lives do Clube do Livro. Eu acho assim fantástico a gente poder falar do direito, falar da vida através da literatura. E essa obra, O Amor no Tempo do Cólera, ela tem um grande significado para mim, em razão do tempo que eu a encontrei pela primeira vez. Já é a terceira vez que eu leio um livro. A primeira vez foi ainda quando eu tinha entre 16 e 18 anos. E a gente tem uma impressão totalmente diversa quando a gente reencontra a literatura e a história que está contida no Amor do Tempo do Cólera numa idade mais madura. E é importante também, Patrícia, a gente lembrar a todos que nos escuta que a obra ganha mais significado ainda quando, de alguma forma, permeia o conto do Amor do Tempo do Cólera a questão da pandemia, que hoje a gente se viu em virtude da Covid, e fez com que a gente verificasse também como, em outros tempos, existiram outras doenças que, assim como nós estamos agora, nos colocou em contato
com a nossa humanidade da maneira mais, vamos dizer assim, crua que pode existir, no sentido de nós constatarmos a nossa finitude, a nossa hipossuficiência, e nada como a gente ter acesso à arte, seja literatura, seja poesia, seja pintura, para poder atravessarmos essa noite escura, que não deixa de ser. Mas vamos ao que interessa, que é falar desse livro que é fantástico. E, para mim, é interessante que, apesar de ser O Amor no Tempo do Cólera, a história de amor de pessoas que já estão idosas, para mim é um livro de extrema esperança e de extrema paixão. É um livro que nos faz acreditar que, por mais que as pessoas e a sociedade nos imponha determinados conceitos de que em determinada fase de nossa vida nós não podemos mais experienciar determinados sentimentos, vem a obra de Gabriel Garcia Marques, através dos personagens de Fermina Daza e Florentino Ariza, nos mostrar que é possível, sim, que não existe idade para o amor. E eu queria aproveitar, Patrícia, esse espaço aqui tão maravilhoso para também fazer alusão, junto com a obra do Amor no Tempo do Cólera, a esse livro aqui, que é de Simone de Beauvoir, A Velhice, que traz uns trechos que faz com que exista ainda mais a atenção e a importância dessa obra. Porque nesse livro é interessante que a Simone de Beauvoir, ela olha e vai nos falar que enquanto a gente acha bonito determinados sentimentos na juventude, quando esses sentimentos afloram em idades avançadas, existe uma pecha de que aquilo é sujo, de que aquilo é indecoroso. E isso faz com que a gente pare e pense em quanto preconceito existe em torno da velhice. Como se nós não estivéssemos, todos nós, dentro de nós, já habita aquele velho, aquela velha, que um dia nós havemos de ser. E é necessário que nós rompamos, em todas as fases de nossa vida, com qualquer preconceito e com qualquer ideia de que não existe esse encontro com essa idade madura e que tem características próprias da idade madura. E o que eu acho mais fantástico na obra de Gabriel Garcia Marques é que ele não oculta determinadas verdades que são próprias da idade. Por exemplo, o cheiro que não é gostoso quando a gente já está numa idade madura. Tem uma frase de Fermina que eu separei aqui para vocês, que é quando eles já estão lá no navio, e eu vou historiar um pouco do livro, para quem nos assiste e ainda não conhece a obra, que quando o Firmino vai dar um beijo nela, ela faz, ainda não, disse, estou com cheiro de velha. E é isso. Que a bateria está fraca. A gente sabe que muitas vezes a velhice ela tem determinadas características próprias que não são tão românticas se comparadas com o apogeu que a gente tem quando a gente está numa idade mais nova, né? Mas, afinal, de que trata o livro? Vamos lá. O livro retrata uma grande história de amor. Uma história de amor que se passa entre Florentino Ariza e Fermina Daza, e que, num primeiro momento, ele não é, vamos dizer, vencedor, porque o pai de Firmina não aceita, em razão da classe social de Florentino, que ele não é rico, ele é apenas um telegrafista, e, em virtude disso, ele não quer, ele é contra o namoro da filha com o Firmino. E aí passa a história, Fermina Daza casa-se com Juvenal Urbino, e durante 51 anos, Florentino fica à espera de viver esse grande amor. E Florentino é uma figura muito distinta, em virtude dele ser desconectado do tempo que lhes dá a ambiência. Ainda
que ele viva a escrever cartas, e são cartas assim de 60 páginas, falando de um amor impossível. E, num primeiro momento, Firmina se apaixona, mas depois percebe que ele é maluco, vamos dizer assim, e por essa razão ele vai se entregando, ela vai se entregando e constrói uma vida muito bacana com o Juvenal Urbino. E é interessante, Patrícia, que esse livro nos mostra como é possível a vida da gente dar determinadas guinadas, quando a gente não mais espera. E esse livro, ele também traz grandes reflexões na medida que mostra o rompimento da mulher, porque Fermina Daza, ela é uma mulher à frente do seu tempo, uma vez que lá, quando ela vai falar com a filha da existência do Firmino Daza, os filhos acham que ela está louca e ela dá vamos dizer assim, um super fora nas filhas, dos filhos, dizendo que não, que ali é a vida dela e ela vai fazer o que bem entender. Outra questão assim que é sumamente importante para que nós saibamos é a existência, né, sempre dessa esperança, dessa paixão que alimentou o Florentino Ariza durante todos esses 51 anos. E é muito interessante quando a obra inicia, que a obra já inicia a partir da morte de Juvenal Urbino. E a forma como Gabriel escreve é muito impactante, porque ela faz com que nós mergulhemos de tal sorte dentro do que ele escreve que a gente é capaz de ver as cenas, de sentir os cheiros que ele retrata. Verdade. Eu, particularmente, sou apaixonada pela obra de Gabriel Garcia Marques. Eu sei que o livro que mais assim as pessoas referenciam dele são Os 100 Anos de Solidão. Mas eu confesso a você que eu acho que um livro que mais toca próximo à nossa humanidade, próximo à nossa verdade, mais intrínseca, mais fundamental, é esse, sem dúvida, que fala sobre o amor no tempo do cólera. E antes de eu passar a palavra para ti, para tu ir perguntando alguma coisa, outra questão interessante que a gente vê nesse livro são determinadas colocações que demonstram mesmo como era o patriarcado e a ideia da mulher que ficava completamente assujeitada enquanto casada, no sentido de que ela passava a ter uma existência de coadjuvante. E é interessante esse reencontro e essa reapropriação da vida de Fermina após a morte de Juvenal Urbino. Embora, durante o casamento, Firmina já dava mostras que não era aquela pessoa completamente, vamos dizer assim, apática e que se enquadrava e que vivia às sombras do marido. Ela tinha, vamos dizer, uns atos de rebeldia. A exemplo de fumar o cigarro que ela fumava, mesmo contra Juvenal Urbino, e sempre, apesar de todas as críticas, ela continuava lá com aquele hábito, né? Enfim, é uma história apaixonante. Eu separei aqui alguns trechos para a gente. Eu acho interessante que quando alguns sites, alguns blogs, eles vão fazer o resumo, né, da obra, eles falam de um triângulo amoroso. E, na verdade, não existe um triângulo amoroso. Não. Existe uma paixão juvenil que acaba sendo... esse amor acaba sendo, não vingando, não prosperando, porque a Firmina se casa com um homem próspero da sociedade, né? Seguindo o padrão que lhe é imposto pela própria família, e existe um amor platônico que nunca morreu. E é, inclusive, o próprio interesse da Firmina, quando ela casa, ela mesmo antes do casamento, ela já tinha meio que desencantado daquele amor da adolescência, aquele amor romântico que ela idealizou. E aí o livro, eu acho interessante não só essa perspectiva do amor na velhice, mas a desromantização do amor. O amor, eu acho assim, a verdade nua e crua do amor, que ele coloca por várias maneiras. Quando ela
quando não se idealiza o casamento, como você vai casar com o grande amor da sua vida, e nem sempre o casamento, ele era, principalmente antigamente, ele se dava nessas circunstâncias de se casar pela relação afetiva, sentimental. E aí eu vou começar algumas provocações, porque eu acho muito interessante. Tem um trecho, e aí já pegando esse gancho da desromantização do casamento, tem um trecho que o próprio Juvenal, que é o esposo da Firmina, né, um médico reconhecido socialmente, que ele diz o seguinte: o problema do casamento é que se acaba todas as noites depois de se fazer o amor e é preciso tornar a reconstruí-lo todas as manhãs antes do café. E aí, no outro trecho, em seguida, ele diz assim: lembre sempre que o mais importante num bom casamento não é a felicidade, e sim a estabilidade. E aí, quando eu leio esses trechos, não há como eu não pensar na relação entre a indissolubilidade do casamento, que a gente tinha no nosso ordenamento até o advento da lei do divórcio, em 77, e como essa perspectiva da dissolução e da busca pela felicidade, ela tomou uma proporção tão grande que aí a gente chega no extremo de falar dos amores líquidos de Bauman, né? E aí a gente tem, de um lado, aquela família que antigamente acabava durando, muitas vezes, contrariamente aos interesses das pessoas, mas também durava porque as pessoas faziam durar e elas não desistiam daquele relacionamento tão facilmente. E, ao mesmo tempo, a gente tem hoje esses relacionamentos tão fluidos e que muitas vezes as pessoas elas já se casam pensando: ah, não, mas se não der certo, a gente separa. E aí eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa questão de desromantizar, eu não sei se a palavra existe, mas tirar o romantismo desse casamento e falar que nem só de amor subsiste a família, subsiste o matrimônio. Olha só, o que eu acho mais fantástico em qualquer obra é que cada vez que a gente lê, a nossa subjetividade faz com que nós tenhamos uma compreensão diferente. Veja, uma coisa que eu acho nesse livro é que Firmina e Juvenal, eles se apaixonaram sim. E é interessante que quando ela casa com ele, e tem aquela época que ela mora um ano fora, em Paris, ela realmente vive um grande amor. E aí o que eu acho que é bem interessante, e existe isso retratado muito bem no livro, é que o amor, ele tem fases, e que justamente essa multiplicidade de faces faz com que algumas pessoas, elas, nesse caminho de buscar sempre aquele sentimento de paixão, acha que determinadas situações, para que você volte a ser feliz, somente a partir de um novo amor. E aí, Patrícia, é importante a gente ver como a literatura nos ajuda. Porque quando você diz assim, eu acho que esse livro mostra, desconstrói um pouco o mito do amor romântico, na medida que mostra que em determinado momento o que vai unir duas pessoas não é mais aquele fogo, aquele encantamento que existe no início dos relacionamentos. Ele se transmuda. O amor, ele vai se transformando em um outro tipo de sentimento, mas, vamos dizer assim, ligado à própria alma do que ao físico propriamente dito. E a gente vê o quanto existia isso no relacionamento dos dois, porque tem uma época lá, quando Firmina desconfia que Juvenal está traindo ela, né? Ela fica muito magoada e ela simplesmente não quer mais conversa com ele. Então, você vê ali que, apesar de existir toda essa indissolubilidade do casamento, que de fato ali seria, vocês vejam, a gente vê que eles brigam, mas mantêm todas as aparências, não é? Eles ficam dormindo na mesma cama para que ninguém descubra que entre eles está rompido aquele vínculo em virtude dela ter descoberto essa traição dele, não é? E tem um momento que ele se sente tão culpado que ele vai lá dar uma joia bacana à mulher porque ele se apaixona e ele volta para Firmina. E é interessante a gente ver que o casamento, principalmente nesse tempo de hoje, como você disse, em que a gente vê
a descartabilidade das pessoas. As pessoas, elas são muito descartáveis na medida que, se você acha que aquela pessoa não está mais te fazendo feliz, tchau, pula para uma outra relação. E assim vai nessa volatilidade, que é o que Bauman fala e explica dessa relação do amor líquido. Mas eu penso, sabe, Fabio, Patrícia, que é uma questão de compreensão do que é o amor e uma compreensão de o que é a família no sentido de... Cristina, acho que ficou mudo. Não sei por quê. Não sei se é só o meu que está mudo ou vocês estão, a pessoa que está assistindo a live deu um feedback. Pode falar aí, Cristina, para ver se... Não sei se é a bateria, porque na hora que quando você disse que a bateria estava fraca, você meio que ficou meio mudo e depois voltou. Só o dela. Ó, tá vendo? Deixa eu ver, ela saiu. Professora Ana Brochado, que prazer tê-la aqui. Deixa eu ver se ela volta aqui. Só um minuto. Deixa eu convidar de novo. Ui. Vamos lá. Vamos ver se vai. Pronto. Vamos ver se agora voltou. Voltou? Ok. Eu estava dando um alô aqui, professora Ana Brochado, que nos acompanha. Também eu estou vendo aqui Carol, estou vendo aqui também Maria das Graças, Santiago, Matheus, toda a família, viu, Paty? Tá aqui. Ai, que legal, ótimo. Maria cronista, tem crônica até sobre o livro do Amor no Tempo do Cólera. Ah, que legal. Sim, vamos lá, continuando. Me disse, você estava falando dessa questão da volatilidade, da... Eu estou falando da questão de que o amor conjugal, eu tenho a impressão que nessa fase a gente está passando por um momento de transição. Eu acho que até mesmo essa questão da pandemia e esse contato com a nossa própria condição humana, a nossa finitude, nos convida a refletir novamente essa questão do amor conjugal, do amor entre homem e mulher, do amor entre duas pessoas, independentemente de suas orientações sexuais, do amor que faz com que você constitua uma família. E o que é interessante é que você vê no relacionamento que mostra no Amor no Tempo do Cólera uma fidelidade tremenda aos sentimentos. Você vê que até mesmo o Florentino Ariza, ele tem vários e vários contatos com outras pessoas, com outras amantes, enquanto ele espera, mas sempre o coração dele, a afeição dele, o devotamento dele está lá com a Firmina Daza. E você vê também essa questão que é preciso desmistificar a ideia de amor unicamente como essa necessidade de você se sentir, digamos, satisfeito na perspectiva do físico, na perspectiva da empolgação. O amor é como tem várias faces e ele vai transmudando sem perder a beleza dele por causa disso, entende? E fica muito pobre se nós imaginarmos, Patrícia, o amor entre duas pessoas unicamente atrelado a essa questão da química, da física, entende? Da paixão, né? Da paixão. E eu acho que esse livro, ele nos convida a refletirmos muito sobre a condição humana na sua circunstância mais assim desnuda de qualquer poesia. Você vê ali que a gente tem contato direto com a morte, a gente tem contato direto com aquele encontro entre duas pessoas que ambas estão carentes e se completam durante um tempo. A gente vê as várias faces do amor, entende? E aí, sobre isso, eu queria até destacar um trecho que eu acho super pertinente para o momento, diante da última decisão do STF, né, sobre as famílias simultâneas, que parece que aquela decisão do STF foi dada na época em que esse livro se passa. Porque tem um trecho
que o Florentino, ele relata como era o relacionamento dele com a viúva de Nazaré, que é uma das várias mulheres com que ele se relaciona sexualmente, mas não afetivamente. E aí ele diz, foi o primeiro amor de cama de Florentina Arisa, né? O Gabriel relata. Mas em lugar de fazer com ela uma união estável, como sonhava sua mãe, aproveitavam-no ambos para se lançarem à vida. Então, isso só me lembra o julgamento lá daquele caso do Valdemar do Amor Divino e da Joana da Paixão Luz, quando no voto do ministro Lewandowski, ele faz aquela distinção, né, entre amor de leito e amor da vida. E aí, recentemente, né, semana passada, nós tivemos a manutenção desse entendimento que não a reconhece como família, uma relação de afeto que durou por mais de 20 anos, publicamente, construindo patrimônio. E aí eu queria te ouvir falar um pouquinho sobre esse tema. Patrícia, tá me ouvindo? Tô sim. Tá me ouvindo, Patrícia? Tô. Pronto. Esse tema, o 529 do STF, é bem interessante que nós sabemos pelo seguinte, a gente percebeu nitidamente na decisão do Supremo Tribunal Federal, existe aquilo que, à luz do entendimento do Supremo, seria o ideal de família brasileira. Existe a realidade que transcende a normatividade. O que existe na sociedade e que é necessário que o direito venha e tutele. Me parece que, da forma como foi construída aqueles votos, é quase como se tivesse voltado à questão dos filhos, por exemplo, legítimos e ilegítimos. Ou a época, quando não se reconhecia uniões que não fossem formadas a partir do casamento como sendo uniões ilegítimas e que, por isso, não teria a demanda ou não teria a proteção do direito. O que a gente precisa observar, Patrícia, é que existe uma distinção entre o que é o ideal, o que é o direito, vamos imaginar assim, enquanto estrutura e norma de comportamento, imagina, idealiza, e o que efetivamente é vigente e é real na sociedade. A decisão é dificílima porque mexe com duas ou mais searas jurídicas. Tanto tem a situação do primeiro matrimônio ou da primeira união, daquela pessoa que estabelece uma união matrimonializada ou uma união estável com alguém e que efetivamente constitui um patrimônio jurídico naquele formato, mas existe também ao lado aquela pessoa que passou 30 anos ou mais e que construiu uma vida também com essa pessoa. E me parece que ir no caminho que foi pautado pelo Supremo Tribunal Federal é meio que não responsabilizar pessoas maiores e capazes a respeito de decisões que se tomam em vida. E aí você poderia perguntar, mas aí a pessoa que é casada ou que estabeleceu a primeira união estável e não sabia, não pode ser penalizada. Mas é aquela história de que quando você escolhe alguém para partilhar uma vida, você assume o risco das possíveis decisões que aquela pessoa toma. E eu sei que é uma situação de muita, digamos assim, necessidade de estudo. Porém, me parece que no ponto de vista da previdência, principalmente a partir dos institutos previdenciários, não me parece que foi a melhor decisão. E me parece ali que saiu, no lugar de ficar em torno da questão previdenciária, migrou para um caminho de retorno a determinadas ideias a respeito de famílias pré-concebidas. Se a gente está em um Estado democrático de direito, que tem a pessoa como centro do sistema e a proteção de sua dignidade como objetivo fundamental da República Social Democrática, não há como você não visualizar, não proteger aquela pessoa que passou 30 anos junto com outra. Mas a questão remete a muitas indagações
Só me parece que não foi a melhor decisão a forma como foi tomada. Me parece que é um caminho onde vai existir sérias injustiças, onde alguém vai tomar uma decisão e não vai ter a responsabilização pela decisão que tomou. E o mais curioso disso é a gente perceber que que socialmente, e aí isso é retratado na obra, que a infidelidade masculina, ela sempre foi tolerada, né? Tem um trecho que o Urbino conversa com a esposa, com a Fermina, falando sobre um amigo da família, o Jeremias, que ele diz o seguinte, que ele não compreendia porque ele parecia abominável que ele tivesse tido uma mulher escondida, se esse era o hábito atávico dos homens de sua classe, inclusive ele num momento ingrato. E aí ele diz, e aí do outro lado, o Florentino, né, dentre suas várias mulheres, ele fala sobre uma específica, que é a Ângeles Alfaro, que é a mais efêmera e a mais animada das suas amantes, como o Gabriel descreve, que ele diz, com ela aprendeu o que já padecera muitas vezes sem saber. Pode-se estar apaixonado por várias pessoas ao mesmo tempo, por todas com a mesma dor, sem trair nenhuma. Solitário entre a multidão do cais, dissera a si mesmo com um toque de raiva. O coração tem mais quartos que uma pensão de putas. E aí, vai mais uma vez, eu volto para aquele caso do Valdemar e lembro do trecho do voto do ministro Carlos Aires Brito, quando ele fala que coração é terra sem dono, né? E que ao direito não cabe sentir ciúmes. E aí esses dois trechos me voltam mais uma vez essa perspectiva, mas sempre de normalizar a infidelidade masculina e sempre... E a infidelidade feminina, ela é sempre vista de uma maneira pejorativa. E às vezes nem é infidelidade. Por exemplo, muitas viúvas com quem o Florentino se relacionava, esse relacionamento era sempre na clandestinidade, porque mesmo viúvas é como se elas tivessem que manter uma virtude social de castidade, mesmo já tendo falecido o marido, né? Porque havia esse preconceito a respeito da realização pessoal, da felicidade, mesmo depois de dissolvido o casamento. É muito interessante isso que você fala. Duas questões aqui. Quando você fala na questão da viuvez e da necessidade do ocultamento a respeito dos relacionamentos, eu não tenho como não trazer para nós um trechinho do livro da Simone de Beauvoir sobre a velhice, que ela diz assim, se os velhos manifestam os mesmos desejos, os mesmos sentimentos, as mesmas reivindicações que os jovens, eles escandalizam. Neles, o amor, o ciúme, parecem odiosos ou ridículos, a sexualidade repugnante, a violência irrisória. Devem dar exemplo de todas as virtudes. Exige deles a serenidade. Afirma-se que possuem essa serenidade, o que autoriza o desinteresse possuem felicidade. E isso, Patrícia, casa tremendamente com alguns trechos do livro, aliás, vários, tanto nos relacionamentos, inúmeros relacionamentos do Florentino, Arisa com as viúvas, como a viúva de Nazaré, quanto também outro tópico que você fala a respeito da aceitação social, da falta de fidelidade masculina, no sentido de que, durante muito tempo, era acolhido que o homem tivesse mais de uma mulher. E não é à toa que, se você for verter estudos sobre o feminismo, você vai ver que a monogamia ela foi criada a partir de um elemento de dominação do homem contra a mulher, do homem sobre a mulher, em razão de se não existisse a monogamia, não haveria como você ter absoluta convicção de que aquele filho nascido daquela mulher fosse, então, do marido, e isso poderia haver um prejuízo tremendo em relação à transmissão sucessória. Porém, quando a gente fala em monogamia, eu acho que, na verdade, a gente está trilhando um momento histórico em que a gente vai falar de lealdade e de você ter com o outro essa liberdade de escolha. Me parece, Patrícia, que a família
ela deve ser construída dentro de muito respeito, de muita lealdade e, sobretudo, de muita verdade. E se nós não pautarmos a proteção a determinados movimentos na sociedade, que por mais que nós não queiramos, já existem, nós estamos fazendo uma falácia, por assim dizer, tal qual se fez durante aquela época em que o filho havido fora do leito conjugal, da sacralidade do matrimônio, poderia ficar alijado do nome, dos alimentos, da sucessão, enfim, de tudo. E aí faz com que estejamos diante de um momento da necessidade de se revisitar o que efetivamente deve ser protegido dentro da estrutura da família instrumental como ela apresenta-se hoje, à luz dessa constitucionalização das relações familiares. É necessário que nós olhemos e protejamos as pessoas e não determinados dogmas que efetivamente existem. É muito triste quando a gente vê uma grande distância entre o que existe na sociedade e o que está pautado no direito enquanto norma de conduta, norma de comportamento humano. O direito precisa ser algo a tutelar o hipossuficiente. E quando a gente fala em famílias simultâneas, até mesmo em razão de um legado desse patriarcado, onde a infidelidade masculina era usual, você pode perceber que a maioria das famílias simultâneas que se constituem são de mulheres. Normalmente, são mulheres que ficam desassistidas. Claro que existe também outras situações, porém, a grande maioria no universo é feminino, ainda. O próprio Florentino, ele sentiu na pele essa discriminação da filiação, né? Tem um trecho do livro, quando ele fala da certidão de nascimento dele, que ele fala assim, a certidão de batismo foi durante muitos anos nosso único instrumento válido de identificação. E aí Gabriel dizia, a de Florentino Ariza, assentada na paróquia de Santo Toríbio, só dizia que ele era filho natural de outra filha natural solteira que se chamava Trânsito Ariza. Então, a própria certidão, ela indicava essa filiação ilegítima, né? E aí, eu sempre lembro, quando falo da filiação ilegítima, dessa indicação, da falta da indicação paterna no registro das filhas das estrelas, que o ministro Luiz Edson Fachin cita, né? Porque antes ficava aqueles asteriscozinhos lá no registro, no lugar do nome do pai, e aí ele poeticamente, né, chamava de filha das estrelas. E aí ele, inclusive, ele vai trabalhar na empresa da família do pai, né, dele, mas ele só vai trabalhar nessa empresa depois que a esposa, né, a mulher do pai dele, que não era sua mãe, venha a falecer. Aí sim o tio se sente à vontade para poder convidá-lo a trabalhar na empresa que era a empresa da família. Então, você vê essa segregação, tanto registral, quanto afetiva, quanto, inclusive, na própria relação patrimonial da família. Sempre. E é isso que a gente diz. Existe um legado de preconceitos que estão, por assim dizer, legitimados, muitas vezes pelo nosso ordenamento jurídico e por determinadas decisões. A filha das estrelas é interessante você falar, porque ainda hoje, passados vários e vários anos daquela época, existe notícias, você pode ver isso no CNJ, você pode ver isso em várias reportagens, inclusive saiu uma de 2020. No Brasil, são mais de 5 milhões de pessoas que ainda não têm o nome do pai nos seus registros de nascimento. Existe uma impressionante, eu posso dizer assim, falta de responsabilização parental com relação a essa questão da filiação. E é muito importante, Patrícia, que nós nos lembremos a grande modificação que existiu em relação à filiação,
que filho, existe aquela questão da verdade biológica, que vai dizer a ascendência genética de cada pessoa, que está lá dentro dos direitos da personalidade, e existe aquela filiação que é constituída, que é construída, que é a filiação hoje, no atual estado do direito que nós estamos vivenciando, ela sai do plano natural e vai para o plano cultural. E é necessário, então, que venha o direito e vai, digamos assim, dar a tutela jurídica necessária para que haja essa responsabilização em virtude dessas pessoas que estabelecem vínculos socioafetivos durante toda uma vida e que, lá na frente, em razão de se descobrirem que não são seus filhos, optam por uma desconstituição, que foi o que ocorreu também recentemente naquela notícia de um julgamento proferido pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, em que um pai teve a possibilidade de ter a desconstituição do registro de nascimento em razão de ter sido induzido a erro por pensar que os filhos que nasceram de sua mulher fossem seus e, após 13 anos de convivência, entrou com a negatória, fez o exame do DNA e percebeu que não era ascendente genético e, por isso, conseguiu a desconstrução. E essa decisão a gente também tem que ter muita cautela, porque ela vai rasgar, por assim dizer, toda uma construção na socioafetividade. Lembrando, Patrícia, como bem disse a ministra do STJ, naquele julgamento que deu a responsabilização por abandono afetivo, o afeto não está ligado intrinsecamente a uma questão anímica, a uma questão do amar e do gostar. Tem a questão do dever de cuidado. Se fosse você perquirir judicialmente o gostar de alguém, examinar a subjetividade, prescrutar os meandros do coração humano, não existiria nenhuma decisão que pudesse desvendar isso com verdade absoluta. Então, é necessário se entender a socioafetividade como de fato ela é. Não está intimamente ligada à questão da verificação desse amor, dessa vontade, mesmo que você esteja decepcionado. Pensar assim é você poder também desconstruir as filiações que estejam constituídas ainda com a identidade genética a partir do momento que você se decepciona profundamente com o filho. Isso. E nós somos imperfeitos, Patrícia. Ser humano é ser imperfeito. Ser humano, a nossa condição humana é abraçarmos as nossas falibilidades. Essa decisão, Cristina, ela me lembra, ela me remete muito ao Código Civil de 16, quando os filhos, eles acabavam pagando pelos erros, pelas más escolhas do seu pai, dos seus pais, né? Então, aquele filho, em virtude de um erro provocado pela mãe, ele acaba sendo desprovido da sua figura paterna, com quem ele construiu e consolidou vínculos afetivos em razão simplesmente da falta dessa identidade genética. E essa decisão realmente me assusta, me arrepia, entendeu? Assim, de falar, de começar a pensar, será que vamos começar agora a regredir tudo que foi construído em relação a essa ideia da grande verdade afetiva que hoje é o norte da família? Uma outra coisa que eu estava pensando aqui na beleza, e se você for ver as várias biografias de Gabriel Garcia Marques, todos eles são quase que uníssonos em ressaltar essa capacidade artística de enxergar em Gabriel muito mais do que um escritor, no sentido de ver assim, o infinito de sua imaginação e de sua, digamos assim, maestria em transcrever determinados sentimentos. E aí, Patrícia, eu queria chamar a atenção de dois trechos para a gente. Um que vai falar com relação à viuvez, com relação à condição da mulher e atrelado também a essa questão da velhice, que é uma questão que precisa ser debatida nos dias de hoje. E aí ele diz assim, quando ele fala sobre as viúvas, ele diz que as vira enlouquecer diante do cadáver do marido, suplicando que as enterrassem vivas dentro do mesmo caixão, para não enfrentar sem ele os azares do futuro. Mas, à medida que se reconciliavam com a realidade do seu novo estado, ele as vira surgir
das cinzas com uma vitalidade reverdecida. Começavam vivendo feito parasitas de sombra nos casarões desertos, viram confidentes das criadas, amantes dos próprios travesseiros, sem fazer, depois de tantos anos de cativeiro estéril. E aí se descortinam para uma vida e começam a apropriar-se de um novo mundo que lhes, então, é descoberto. E esses trechos fazem com que nós enxerguemos a beleza da condição humana, da vida, e que em qualquer momento da vida, em qualquer instante que nós estejamos, é tempo, existe tempo de reescrita, existe tempo de recomeço. E eu acho que é por isso a beleza do livro, nesse momento de um ano tão sofrido para o Brasil, onde tantas pessoas estão aí chorando os seus entes queridos que não mais estão aqui, mas vem essa obra de Gabriel Garcia Marques e nos fala a respeito de esperança, a respeito de recomeço. E eu acho que essa é a grande proposta desse nosso encontro de hoje. Com certeza. Eu acho que ele traz uma vivência, uma realidade sem firulas, né? Uma realidade que tem os seus dias, de felicidade, mas tem as suas angústias, tem as suas desavenças, e que a gente vive na nossa vida nessa tentativa de equilíbrio entre esses momentos ruins, esses momentos bons, mas sempre tentando cada dia renascer e buscar algo melhor para nossas vidas. E que isso, independente de idade, ele tem que ser uma busca constante. Então, eu acho que a gente não pode se deixar morrer enquanto ainda está vivo. Essa frase é muito interessante, porque você vai ver também um outro trecho do livro que eu acho fantástico, que ele diz assim: o tio estava sentido com ele, quando fala que ele abandona lá o telégrafo. O tio estava sentido com ele, a maneira porque malbaratara o bom emprego de telegrafista na vila de Leiva, mas se deixou levar por sua convicção de que os seres humanos não nascem para serem sempre no dia em... Eita, ficou mudo de novo. Cristina, ficou mudo de novo, não estou lhe ouvindo. Pronto, voltou. Volta um pouquinho o trecho. Ele disse voltou? que ele voltou agora, voltou. Lê de novo para a gente esse pequeno trecho. Esse trechinho que diz assim, quando fala que o tio dele fica triste, quando ele sai e abandona o emprego de telegrafista. E aí ele diz assim: mas se deixou levar por sua convicção de que os seres humanos não nascem para sempre no dia em que as mães os dão à luz, e sim que a vida os obriga outra vez e muitas vezes a se parirem a si mesmos. Significa, Patrícia, que cada dia a gente tem a chance de se reinventar, de se reconstruir. E não importa a idade, não importa o peso do nosso passado, o peso de nossa história. Sempre é tempo de reescrita. E é essa, acho que é a principal mensagem do livro. Exatamente. Eu acho que a gente ainda tem muita coisa, tem muitos aspectos sobre a relação das famílias com seus filhos naquele momento histórico, sobre situações de pessoas que estavam separadas de fato, mas que continuavam a coabitar, a questão de alteração do nome, mas como a gente já se encaminha para os 9, 8 minutos finais, eu queria perguntar e falar com você um pouquinho, voltar àquele assunto da condição da mulher, que é tão bem retratada por Fermina, porque tem um trecho do livro que diz assim: desde então adquiriu o hábito de fumar, né? Que ela sempre falava. Não, é esse aqui. A filha estudava no colégio da Apresentação da Santíssima Virgem, onde as senhoritas da sociedade aprendiam há 2 séculos a arte e o ofício de serem esposas diligentes e submissas. E aí ela fala, depois que ela fica viúva, né? Ela pensa consigo mesma o seguinte:
mal dobrara o cabo da maturidade, desprovida por fim de qualquer ilusão, começou a vislumbrar a decepção de não ter sido nunca o que sonhava ser quando jovem, na Praça dos Evangelhos, e sim algo que nunca ousara dizer, sequer a si mesma, uma criada de luxo. Porque a mulher acabava sendo relegada exclusivamente a essas funções domésticas, né? De cuidado da casa, de cuidado dos filhos, submissa às ordens e às determinações do marido, inclusive sobre o marido. É curioso dizer o seguinte, era um marido perfeito. Nunca apanhava nada no chão, nem apagava a luz, nem fechava a porta. Na escuridão da manhã, quando faltava um botão na roupa, ela o ouvia dizer: a gente devia ter duas mulheres, uma para querer bem e outra para pregar os botões. E esses trechos ressaltam muito bem sobre essa condição da mulher na família que a gente tinha retratado na própria legislação revogada no Código de 16, quando a mulher casada, ao se casar, ela se tornava relativamente incapaz. Na verdade, ela nunca deixava de ser, né? Porque a plena capacidade só era atingida aos 21 anos e, por um costume social, a mulher sempre casava muito antes dos 21. Então, ela saía do jugo da submissão ao pai para ser submissa ao marido e nunca ter plena capacidade para reger a sua própria vida. E aí eu queria aproveitar uns 5 minutinhos para você falar um pouquinho sobre essa questão da condição da mulher, que você pincelou lá no início, mas que a gente ainda não conseguiu falar a respeito. Então, Patrícia, a questão da mulher, tá me ouvindo? Tô. Então, a questão da mulher é muito bacana você ter perguntado, principalmente hoje, que a gente há bem pouco tempo teve aquela modificação na votação do Conselho Federal da OAB para que houvesse a paridade em relação ao preenchimento dos cargos, seja da diretoria da OAB como do Conselho Federal. E é interessante você observar que somente na década de 60, precisamente em 1969, com o Estatuto da Mulher Casada, é que a mulher ela deixa de ser relativamente incapaz e a chefia da casa continua a ser conduzida pelo marido e a mulher é alçada à condição de colaboradora nessa chefia. Então, assim, a situação da mulher, ela ainda existe anos e anos, por assim dizer, de reapropriação desse local de igualdade. A luta pela igualdade substancial ainda está em plena, vamos dizer assim, em franca ascensão, em virtude da necessidade. Por mais que nós tenhamos descrito, tanto no Código Civil quanto na Constituição Federal, a igualdade entre homem e mulher, a gente sabe que essa igualdade não chegou. Não chegou na família, não chegou nas relações de trabalho, não chegou em vários outros ambientes. Entretanto, o que é importante? É importante você, cada vez mais, tentar ocupar os espaços políticos e estarem inseridas nesse debate. Só que é muito complicado você querer essa inserção no debate quando existe um costume, existe uma prática de que as funções, digamos assim, com a provisão doméstica, cabe cada vez mais à mulher. Então, muitas vezes, a mulher ela está acumulando várias funções. Ela não somente trabalha fora de casa, quanto também dentro de casa. Tá me ouvindo, Patrícia? Tô. Essa pandemia acabou só ressaltando, vários estudos agora durante a pandemia ressaltaram essa grande disparidade do acúmulo, principalmente no caso, as funções domésticas, sobrecarregando as mulheres e muitas vezes dificultando o próprio exercício das suas atividades profissionais ou inviabilizando. Inviabilizando. Você vê cada vez mais isso, entendeu? E é necessário... Eita, ficou mudo de novo. Não sei por quê, Cris. Voltou. Voltou. Acho que a bateria está acabando. A sua imagem está meio turva, mas como eu estou conseguindo lhe ouvir,
Eu estou deixando falar, mas vamos lá. Agora voltou. Não, é só essa questão mesmo que... Eita, ficou mudo de novo. Tá mudo de novo. Não. Não estou lhe ouvindo. Ficou mudo. Vamos tentando aí para ver se a gente vai, nem que seja para a gente fazer as considerações finais. Cris, vamos ver. Fala aí para ver. Não estou lhe ouvindo. Vou fazer o seguinte. Deixa eu encerrar, porque a gente já tá no tempo, já chegando no limite da live. Eu encerro aqui e a gente volta só para fazer umas considerações finais, para dar uma última palavra. Você está me ouvindo? Você consegue me ouvir? Pronto. Então, eu vou desligar essa live, vou publicar, depois eu faço as configurações direitinho da postagem e volto aqui daqui a pouco.